Um livro misterioso, diferente, intrigante e que é de literatura contemporânea. Algumas características misteriosas sobre o livro que vamos conversar no dia de hoje. Muito prazer, meu nome é Erika Murakami de Oliveira e aqui estamos no canal Em Busca de Sentido, sempre procurando um sentido, porque eu sou ser humano e você também. E um dos pilares básicos de tudo que eu leio aqui no canal é procurar algum sentido para as situações que acontecem nos livros ou cenas. O que não é o caso do livro que vamos conversar hoje, de literatura oriental contemporânea japonesa. Esta autora, eu já li outras coisas dela, eu li A Fórmula Preferida do Professor e fiquei intrigada em ler tudo que ela já escreveu. Então, eu nunca leio um livro no mesmo ano, sabe? Em seguida, como algumas pessoas corajosas têm de pegar e panfletar tudo que o autor escreveu, né? Eu vou lendo aos poucos, porque eu gosto de ter essa questão assim de conhecer, né, a obra do autor aos poucos. É o caso da Yoko Ogawa. E o livro que eu escolhi tem uma capa também diferentona, né? E chama-se A Polícia da Memória. Este livro, A Polícia da Memória, eu comecei a ler a introdução porque ele é um livro que eu diria a vocês inexplicável. Vamos contar o enredo básico da história. Nós temos uma personagem principal que não é nomeada, e essa personagem principal, ela é escritora. Só que nós não descobrimos de antemão que ela é escritora, nós descobrimos aos poucos, né? A minha voz está horrível. E ela é escritora, ela está escrevendo um livro e também não ficamos sabendo de que livro é este. Depois é que ela vai entregando aos poucos. E temos um outro personagem que é o seu editor, que é nomeado de R. E temos a companhia também de um velho. É o segundo livro da Yoko Ogawa que tem a questão da velhice envolvida. É uma coincidência aí, né? Essa personagem principal, ela vive numa casa e ela já diz ali que perdeu os pais e que eles foram figuras muito importantes na vida dela. E o tempo todo ela está, em alguns momentos, tendo memórias esparsas de situações que aconteceram com ela ao longo da vida, né? Com a mãe, um relacionamento com a mãe. E nós sabemos ali que todos vivem, toda a população, não só ela, mas outras pessoas, vivem ali numa ilha isolada. E nessa ilha, os cidadãos vão perdendo as memórias, não só memórias de vida, mas tudo ligado a objetos. Por exemplo, a gente tem aqui um fone, a pessoa esquece o que é um fone de ouvido e a sua função, o que ele faz, e toda a história relacionada a um fone de ouvido. Esse é um exemplo simples, assim, que eu coloquei para vocês. Então, tudo relacionado àquela história do objeto vai se perdendo e as pessoas da ilha vão aceitando como normal a perda dessas memórias. Essa personagem principal, que é a escritora, ela está escrevendo um livro e tem contato com o R, com o seu editor dos seus livros. E esse editor, ele é uma pessoa ali na ilha que não esquece do que acontece na vida. Ele não tem essa perda das memórias como a maior parte dos cidadãos da ilha. E existe ali uma polícia, daí o título A Polícia da Memória, uma espécie de caçadores mesmo, eles se vestem diferente, com roupas mais escuras tal, que caçam as pessoas que ainda têm essas memórias preservadas. Então, as pessoas, eles acreditam que há espiões, né? E eles caçam essas pessoas por intermédio desses espiões. Você fica o tempo todo desconfiando das pessoas que você convive na ilha, seja num comércio ou numa rua. E de repente aparece na sua casa um conjunto de cidadãos ali vestidos de roupas escuras e começam a revistar a sua casa
e procurar objetos relacionados às memórias e as pessoas que ainda detêm essa memória. Tanto que os vizinhos dessa personagem principal são capturados por essa polícia da memória, mas um pouco antes, como eles sabem que serão capturados, eles deixam um conjunto de objetos, espécies de artesanatos, com essa personagem principal, né? Esses objetos ficam guardados com ela. Nós temos então a figura deste editor, que é uma pessoa responsável ali, ele tem uma profissão que é editar livros, e ele é uma pessoa que ainda tem essas memórias preservadas. Ele não esquece do que acontece em tudo ao seu redor e é a responsável por resgatar sempre as memórias relacionadas a esses objetos ou situações da vida. Então, ao perceber que ele é uma pessoa importante, a personagem principal, essa escritora, faz um abrigo, uma espécie de esconderijo em sua casa para que a polícia da memória não o descubra. Então ele fica ali isolado numa espécie de porão e nesse porão ele fica ali vivendo escondido, com o auxílio da personagem principal, da escritora, e de um velho que nós conhecemos como velho balseiro. Este velho balseiro é uma figura também que ele vive na balsa e as pessoas já não sabem o que é balsa ali, porque é uma ilha, né? Em volta ali tem uma ilha. Ele vive nessa balsa tranquilamente e ele é uma pessoa que auxilia a esconder ali, né? A deixar este editor escondido e ele resgata cartas, porque esse editor também tem uma família. E também, além de resgatar essas cartas, ele é uma pessoa responsável ali por trazer comidas, auxiliar o dia a dia desse esconderijo mesmo do editor. Então, nós temos aí uma história que é uma história interessante. Agora vamos a alguns pontos aí da história. Temos aí alguns pontos interessantes que chamam a atenção na história. Temos essa questão do mistério envolvido. Por que será que as pessoas perdem as memórias? Como elas perdem as memórias misteriosamente? Como, né? E temos também uma escrita que é relativamente simples, uma escrita que ela é fácil de entender, mas difícil de interpretar. Você vai tentar procurar um porquê para situações que acontecem ali na história, mas não há um porquê. Então, torna-se aí uma história intrigante. E se você curte aquele tipo de livro ou ainda filme que você fica intrigado, se perguntando por que as situações acontecem, talvez esse seja uma boa recomendação de livro para você. Mas se você é uma espécie de leitor ou ainda uma pessoa que quer saber o porquê das coisas e que tudo precisa ser explicado racionalmente, este livro não é para você, porque nem tudo na vida precisa ter explicação. É uma das conclusões que eu cheguei na leitura deste livro, sabe? Por que ter explicação em tudo que acontece na nossa vida, né? Uma interpretação pessoal mesmo que eu fiz da leitura deste livro. Outra situação também muito importante é que a autora nos traz, mais uma vez, neste segundo livro que eu li dela, a temática da velhice, né? Das pessoas chegando à terceira idade ali e sendo pessoas que tenham uma certa importância na vida mesmo, das pessoas mesmo. Nossa, eu acho que eu me baguncei um pouco aqui na minha colocação. Eu quis dizer o seguinte: a autora traz a figura de um velho, que é um velho balseiro. Este velho já vivenciou várias coisas na sua vida
E mesmo ele esquecendo também, porque ele faz parte da população que esquece das coisas, ele se torna como se fosse uma espécie de figura paterna para a personagem principal. Então ele sempre está ali cuidando tanto do dela, da escritora, quanto do editor que está escondido neste esconderijo, né, refugiado. Então temos essas questões que a Yoko Ogawa trouxe mais uma vez com maestria no livro, a velhice, né. E não fica muito claro, como eu falei agora há pouco, não fica muito claro tudo o que acontece na história. Então se você curte esse tipo de gênero, eu nem chamaria de gênero, porque em alguns momentos eu achei ali que a autora trazia um quê de realismo mágico, fantástico, mas não chega, acredito que não beire ali o realismo mágico ou fantástico. Tem umas pinceladas ali no tipo de, de história que ela escreve, mas não chega a ser o tempo todo realismo mágico ou fantástico, porque você tem a vida acontecendo ali e não fica o tempo todo com coisas misteriosas, a não ser o sumiço destes objetos. Só para concluir a leitura deste livro, eu diria a vocês que este livro é um livro que traz como temas o resgate da memória, a velhice, sobre uma forma de escrita diferentona. Ela estava ali numa pegada legal de escrita, enquanto ela ainda estava só com essa questão das memórias, de perda de objetos ali, ligados ali, tudo a vida dos personagens, né? Cada objeto ali tem um porquê, e aí vai sendo explicado, não muito claro, mas tem um porquê de resgate sempre de situações da vida e da memória das pessoas. Mas o final ele descambou um pouquinho. O final ele ficou meio sem sentido, sabe? Mas nem tudo precisa ser explicado. Eu acho que foi assim o intuito e o objetivo dela na escrita assim deste livro para ao final ser meio inexplicável, em que há perdas de partes do corpo. E aí as pessoas vão perdendo essas partes do corpo, e aí o final descamba para caminha, né, para não falar de escamba, que é um termo meio complicado de se falar, caminha para uma coisa sem sentido. E aí eu acho que eu não considero um livro perfeito. Mas o que é perfeito na vida, não é mesmo? Nenhum livro precisa ser perfeito também, e nenhum livro, nenhuma história precisa ser totalmente explicável. Então, eu fecho esse vídeo de hoje e me digam aqui nos comentários se você já leu algo ou algum livro da Yoko Ogawa, que eu vou gostar de saber a sua opinião e se você tem aí afinidade com literatura contemporânea nesse estilo, nessa pegada. Foi uma leitura bacana, uma experiência de leitura diferente e diferenciada, né? Que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Um abraço e até de repente!